Olá, seja bem-vindo aos temas variados de bancas variadas do ano de 2024 e nós vamos trabalhar todas essas temáticas agora em aula. Eu desejo a você uma boa aula, bons estudos. Se prepare, pois breve teremos aí editais vindos sobre as temáticas das carreiras educacionais e nós estamos em fase de pré-edital. A preparação continuada para concurso de educação está trabalhando nessa fase de pré-edital. Portanto, muitos temas, muitos autores teóricos e muita coisa relacionada às carreiras educacionais nós estamos trazendo para você estar se preparando. E sem enrolação, sem delonga, vamos para a nossa primeira questão do ano de 2024. A banca é ninguém mais, ninguém menos do que a banca FGV. E nós vamos trabalhar sobre a educação infantil. E ela traz como síntese aqui textual, antes de ir para o seu enunciado, a seguinte informação. Abro aspas. Ao discutirmos o tempo na escola, frequentemente nos referimos ao tempo cronológico, ou seja, o cronos, marcado por relógios e calendários, e permanecemos esquecidos de outras possibilidades. Em contraste, o tempo aion se revela na intensidade e absorção das crianças e suas atividades, onde elas vivenciam o momento presente com a totalidade sem distração. Para responder essa questão da banca FGV, como sempre, a banca FGV demasiadamente, eu vou usar o termo filosófica, né? Ela gosta de trazer discussões e não só conhecer o conteúdo, ela exige um pouco mais dos candidatos. E aqui ela está exigindo o conceito grego de duas palavras, que é o cronos e o aion. Essa identificação que o candidato, na hora de uma prova, vai se deparar, e você não vai encontrar isso facilmente nos teóricos da educação, você não vai encontrar isso facilmente numa BNCC, numa LDB, nas DCNs, talvez nas DCNs, né? Mas não com muita clareza. E a banca está exigindo isso do candidato. Mas vamos ver se a gente consegue responder essa questão, mesmo que para isso você não saiba essas terminologias do original, do grego, né? A questão do aion e do cronos. Se isso não for possível, eu vou trazer as explicações para ilustrar a resposta. E ela vai para o enunciado. Com base no trecho acima, é correto afirmar que consideramos a temporalidade aion quando? Ela quer saber sobre o aion, sobre o tempo do ponto de vista do grego aion. A opção A vai dizer o seguinte: definimos claramente os horários de cada atividade na escola de modo estruturado e ordenado. Não, isso está ligado ao cronos e não ao aion. A letra B diz assim: respeitamos o tempo próprio de cada criança e seu tipo de envolvimento com cada situação. Achamos o gabarito. Sim, essa condição de respeito sobre as fases de aprendizagem, sobre essas assimilações que o aluno exige, esse processo cognitivo e a interação entre o orientador e esse aluno, vai ser justamente o que nós denominamos como aion para o aspecto educacional. Observe a alternativa C. Reservamos parte do cronograma para períodos prolongados de atividade lúdica. Não, de novo, nós estamos ligados ao aspecto do cronos e não do aion. A assertiva D. Deixamos de organizar a escola por meio do calendário, adotamos uma abordagem mais flexível. Não, não tem nada a ver. Letra E. Conseguimos manter as crianças ocupadas por mais tempo, assegurando um dia letivo cheio e produtivo. De novo, ligado ao aspecto do cronos e não ao aspecto do aion. O aion está ligado explicitamente a essa ideia de interação entre educador, entre mediador e aluno, para usar um termo aqui do teórico da educação, ligada a essa condição. O aluno tem esse momento de interação e, portanto, toda a comunidade educacional, em especial ligado ao aspecto do professor, vai respeitar esse momento de interação e de envolvimento com cada situação educacional, trazendo mais aquilo que nós vamos ver ainda em oportunidade futura, mas eu já adianto para vocês, um aspecto muito mais ligado a Ausubel, a questão de você ter
esse aspecto da situação em que o aluno passa a receber esse ensino e isso vai se tornar algo real para ele, ou seja, ele vai ancorar o seu processo anterior àquilo que é agora trago como uma nova informação. Trazido de novas informações, esse conhecimento será ancorado no aspecto cognitivo do aluno e, portanto, ele vai assimilar isso daí. Então, portanto, é a resposta dessa primeira questão, como sempre, FGV não é uma questão fácil, não é uma questão simples, ela está exigindo o aspecto filosófico, ela está exigindo o aspecto de você entender os termos no grego, tanto aion quanto cronos, e ela vai te dar opções para você encontrar a resposta. Gabarito da questão 1, letra B. Nós devemos, para o ponto de vista do aion na educação, respeitar o tempo próprio de cada criança e o seu tipo de envolvimento com cada situação. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão também não é uma questão fácil, também é da banca FGV, também é do ano de 2024 e ela vai exigir que você conheça essas terminologias. Se você não conhecer, você não conseguiria acertar essa questão. Como sempre, eu estou trazendo para vocês ideias recentes das bancas, em especial bancas mais difíceis, FGV e outras mais. E ela pergunta no enunciado: conceber o ensino-aprendizagem como processo de mão dupla, ou seja, tanto o educador quanto o educando, ou seja, tanto o educador aprende, como também ensina, quanto o seu aprendiz, o educando, ele também ensina, ele também aprende. E ela vai seguir, em que o professor ensina tanto quanto também se abre para a aprendizagem na relação com os alunos. Isso vai descrever qual concepção da educação. Bem, supondo que você não tivesse essa informação, e aí você parte para a primeira assertiva. Assertiva crítica. Não. Essa condição crítica não traz essa ideia de dualidade, de ensino-aprendizagem. A letra C, holística, não tem nada a ver. Sistêmica, está ligado mais a uma questão, digamos, conceitual, o que não é a ideia da aprendizagem, de ensino-aprendizagem, né? Multicultural, não, isso aí está ligado a um outro aspecto, um outro ponto de vista que mais tarde também nós vamos ver em aulas. A letra B, dialógica, sim, isso mesmo. É essa questão dialógica entre o educador e o educando. Essa dialogicidade vai trazer essa interação de ensino-aprendizagem. Portanto, questão 2, gabarito, letra B. De novo, Banco FGV, ano 2024, questão, se você não souber, você não consegue responder. E o chute, muito provavelmente, vai causar um erro na hora da sua prova. Por isso, você precisa estar em preparação continuada para concurso de educação para entender essas concepções. A concepção dialógica é aquela que vai dizer que há essa mão dupla do ensino-aprendizagem, educando, educador, educador, educando. Então, resposta da letra da questão 2, letra B, dialógica. Questão 3. Eu trouxe para você a resposta, porque se você não souber essa ideia que nós devemos retomar da ZDP tirada de Vygotsky, a questão não está trazendo o nome Vygotsky, não está trazendo a ZDP, mas ela está perguntando sobre isso. Observe, também do ano de 2024. No processo de alfabetização e de leitura, acompanhada pelo professor, as crianças têm algumas de suas primeiras experiências com o universo dos signos escritos. Nós trabalhamos muito isso na aula de Vygotsky. Quando falamos de signos, quando falamos desses símbolos, nós estamos falando de Vygotsky. Nesse momento inicial, a relação infantil com esse universo é determinada pelo quê? E aí ele vai trazer as opções para você. Produção de texto? Não, já elimina. Abstração? Não tem nada de abstração a partir dos casos particulares. Letra C. Reflexão crítica sobre o uso de linguagem e o conteúdo de textos lidos. Não é isso que é a ZDP. Mediação exercida pelo professor que guia e facilita a compreensão do uso de signos. Os alunos que tiveram comigo a aula de Vygotsky vão retomar a ideia conceitual que eu trouxe. Que quando nós jogamos os holofotes para o educador, para o orientador, para o professor, para o pedagogo, isso é Vygotsky. E Vygotsky traz isso dentro do conceito seu da ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. O que é a ZDP? É aquilo que o aluno tem de real, ou seja,
o seu conhecimento prévio com aquilo que vai chegar naquilo que o professor quer passar, o educador, o mediador quer passar. Isso nós chamamos de potencial, o aprendizado real e o aprendizado potencial. O que intermedia, o que está entre isso? A ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Portanto, é justamente essa mediação exercida pelo professor que vai guiar, que vai facilitar e vai trazer a compreensão do uso dos signos, utilizado por meio desses símbolos, dessas condições previamente estabelecidas, mediadas, que é a ZDP, para chegar na Zona de Desenvolvimento Potencial. Portanto, questão 3, gabarito letra D. A letra E vai dizer manifestação da autonomia e influência na interação com o texto escrito. Não, essa autonomia não é o que trata a ZDP. A ZDP vai tratar da mediação. Observe o grau de dificuldade dessa questão. A banca FGV, agora no ano de 2024, trouxe para um dos seus certames essa ideia de Vygotsky. Ela não citou ZDP na sua questão, ela não citou o nome Vygotsky na sua questão, ela não citou teóricos da educação, ela só lançou a informação. Era necessário que o aluno tivesse um prévio conhecimento. Sem isso, o candidato desse certame, sem saber sobre ZDP, sem saber sobre Vygotsky, sobre saber sobre mediação, ele não conseguiria responder essa questão. É preciso que, então, você tenha essas bases iniciais para se preparar para uma questão como essa. Vou seguir de novo, Banca FGV, de novo, ano de 2024, questão recente. Pergunta-se a seguinte informação. Ela traz um texto. Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas. Ok. Toda disposição afetiva tem ressonâncias motoras cognitivas. Toda operação mental tem ressonância afetiva e motora. E todas essas ressonâncias têm impacto no quarto conjunto, ou seja, a pessoa. E aí ela vai trazer de onde que ela extraiu isso e que ano que foi escrito isso, qual livro e qual editora utilizou-se dessa concepção. E aí ela traz a pergunta. A concepção a respeito da constituição humana apresentada acima é aquela que dá base para a educação de tipo integral. Por quê? Então, agora nós estamos falando de Vallon, porque ela está falando da base integral. A integralidade do aprendizado está relacionado a Vallon. E aí ela vai perguntar para você qual é esse tipo de educação, qual é a base para isso. E vamos lá. Ela vai dizer assim, ó, questão A, é orientada pelo entendimento da pessoa como ser composto de partes distintas a serem desenvolvidas de forma separada. Não, integralidade já elimino, porque se está falando de integralidade de Vallon, eu não posso entender isso de forma desassociada. Não posso entender isso de forma distinta, separada, em blocos. Não é isso que é o entendimento da educação de forma integral. Letra B. Baseia-se na integração de dimensões humanas. Opa, tá tudo certo. Reconhecendo que as diversas atividades estão interconectadas. Trouxe todo o conceito de Vallon para a opção B. Portanto, questão 4, gabarito letra B. Porque justamente essa interconectividade e essa integração vai trazer para dentro da aprendizagem essa possibilidade das dimensões humanas para absorção do conhecimento. A letra C. Prioriza o desenvolvimento afetivo? Não, não prioriza o desenvolvimento afetivo. Tem-se também a ideia na afetividade, mas não é uma priorização. E o aspecto central do ser humano, considerando que as emoções são seu fator determinante. Não, não é um fator determinante, exclusivista. Essa questão C trouxe uma ideia excludente. Não é a nossa resposta. Como eu disse para você, o gabarito nós já encontramos e é a letra B. Só sigo trazendo mais explicações para você das demais assertivas. Letra D. Baseia-se na na compreensão de que há uma discordância inerente entre as dimensões do ser humano e a educação deve harmonizá-las. Não, não tem nada disso. Não há essa discordância inerente entre as dimensões do ser humano. Letra E. Enfatiza o controle e a direção do aspecto mental sobre as dimensões afetivo-motora,
promovendo uma educação que valoriza a racionalidade. Não, Valon vai priorizar a afetividade e não a racionalidade. Portanto, gabarito da questão 4, letra B de bola. Vamos para a questão 5, banca FGV. Estou trabalhando com mais ênfase ela e mais questões de 2024. Professor, por que o senhor está fazendo isso? O senhor acredita que, de novo, para a Secretaria Estadual de Ensino de Minas Gerais, nós vamos ter a banca FGV? Eu entendo que é uma possibilidade. Não posso afirmar, mas é uma possibilidade. Porque estamos falando de processo licitatório. E dentro de uma questão licitatória, é possível sim termos de novo a banca FGV como uma opção de banca. Portanto, mesmo não sendo a banca FGV, a considero com questões mais difíceis, que exigem mais dos candidatos, e por isso estou trazendo para essa aula questões da banca FGV. De novo, ele traz um enunciado. A psicopedagogia, enriquecida pela integração com as neurociências, amplia as possibilidades de atuação na educação. Metade dos candidatos já pediram socorro nessa hora, pelo amor de Deus, eu quero desistir dessa prova. Porque ele não sabe o que é psicopedagogia na interação e integração com as neurociências. E nem muito menos se isso amplia as possibilidades de atuação na educação. Ele fica perdido. E aí ele tenta chutar, porque ele já sabe que ele não está apto a responder essa questão. E aí traz a pergunta. Assinale a opção que apresenta a principal contribuição dessa área para a prática pedagógica. Ele nem está sabendo que área que é essa. Vamos para as opções. Letra A. Desenvolver uma abordagem cujo foco é a identificação de deficiências e transtornos mentais. Não, não é essa a ideia da psicopedagogia na questão de sua integração com a neurociência. Letra B. Compreender de modo mais profundo os processos mentais em jogo na aprendizagem. Vou repetir porque eu fiz uma leitura errada. Compreender de modo mais profundo os processos mentais em jogo na aprendizagem. Sim, essa é a nossa questão. A maneira como você vai compreender esses processos mentais vai estar, sim, associado à questão da aprendizagem. Portanto, já achamos o nosso gabarito. Questão 5, banca FGV, letra B, todas de 2024. Questão C, fornecer ferramentas didáticas para o ensino de disciplina específica, como a biologia. Não tem nada a ver. Ele quis trazer um aspecto de Piaget e tentou associar essa ideia biológica piagetiana, né, intrínseca à questão própria da biologia, psicogênese associada também à questão de Valon, como eu sempre trago para você as informações. Piaget, Vygotsky, Valon, Ausubel e tantos outros são muito parecidos nos seus conceitos. Tem muitas comparações. Por que disso, professor? Porque todos são construtivistas. E do ponto de vista construtivistas, elas vão se interrelacionar. Letra D. Substituir os conhecimentos da pedagogia anterior por métodos de base científica. Não, não é essa a ideia. A ideia é utilizar tudo isso. Estamos falando de uma interação. Estamos falando de uma integração. Não tem nada de substituição. Tudo vai ser utilizado nesse processo de aprendizagem. Otimizar o aprendizado por meio de técnicas de memorização e repetição. Para o mundo que eu quero descer. Não tem nada a ver isso. Essa questão de técnica de memorização para o conceito das tendências pedagógicas por meio dos teóricos da educação mais conceituais que nós utilizamos. O processo de memorização está ligado muito mais a um aspecto de relevância intrínseca a outra teoria que não é a teoria da questão das tendências que utilizamos como força para o aprendizado dos educandos e também dessa interação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 6, também do ano de 2024, também da banca FGV. E ela aplicou isso na prefeitura de Caraguatatuba para psicopedagogo institucional. Também considero uma questão bem difícil. E ela traz a seguinte informação. A Base Nacional Comum Curricular, agora nós mudamos o tema, não estamos mais nos teóricos da educação, estamos tratando também da banca FGV, também do ano de 2024, mas o tema agora é Base Nacional Comum Curricular. Estamos em uma aula de temas variados. Estamos tentando gerar em você a ideia de como vai vir na sua prova, uma questão subsequente à outra e os temas variados. A Base Nacional Comum Curricular favorece uma organização interdisciplinar,
dos componentes curriculares, de modo a contribuir para o... E aí ela quer saber o que é a Base Nacional Comum Curricular, vai tratar sobre a interdisciplinariedade, como que isso tem fundamento e se relaciona com os componentes curriculares. A letra A diz assim, ó, consolidação da linearidade do conhecimento. Não, não. A Base Nacional ela não tem interesse nessa linearidade. A ideia é justamente essa interdisciplinariedade, ou seja, essa inter-relação das disciplinas, dos conteúdos, para que haja essa absorção do aprendizado. Não é uma questão linear, é uma questão multidisciplinar e interdisciplinar, assegurando que cada disciplina seja abordada de forma sequencial e estruturada. Não, pelo contrário, a BNCC vai falar da relação em que essas disciplinas devem ser abordadas e subsequenciadas de forma interdisciplinar, justamente para gerar esse conhecimento. Não é uma ideia de individualização, é uma ideia de interação. Portanto, essa questão de número 6, o gabarito não é a letra A. Vamos para a letra B. Promoção da especialização do conhecimento. Opa, já tem uma palavra excludente. Especialização. Especificidade. Especializar aquela promoção de conhecimento. Não é isso. Já estou achando esse item errado. Incentivando um aprofundamento detalhado em áreas específicas de estudo. De novo, especificidade, palavras excludentes. Não é isso que vai tratar a BNCC sobre essa interdisciplinaridade. Está errado. Gabarito não é a letra B. C. Encorajamento da segmentação do conhecimento, em que cada área do saber é tratada de maneira isolada e independente. Não precisa nem ser redundante com você. Essa não é a nossa assertiva. Falou de isolamento, falou de independência, não estamos falando de interdisciplinaridade. Não é isso que a BNCC vai tratar. Letra D. Integração do conhecimento por meio de uma abordagem inclusiva. Já gostei daqui. Que conecta diferentes áreas de estudo do conhecimento. Achamos o nosso gabarito. Tá fácil de identificar. Um aluno que entende a mentalidade FGV, que entende a mentalidade da BNCC, que sabe o que é interdisciplinaridade, e nós já tratamos e vamos tratar ainda mais, quando lá tivermos o nosso edital, vamos retomar essa ideia das fases e dos conceitos da BNCC sobre aprendizagem, mas fica muito claro para mim quando está falando de interdisciplinaridade e falando de integração de conhecimento. Já encontrei o gabarito da questão 6, gabarito letra D. É a integração desse conhecimento por meio de uma abordagem inclusiva que conecta diferentes áreas do estudo do conhecimento. É isso que a BNCC vai visar sobre essa organização interdisciplinar. Só para encerrar, letra E. Manutenção das fronteiras entre os conhecimentos, respeitando a autonomia e as especificidades de cada campo do saber. Já falamos disso, e essa ideia de especificidade, de exclusão, de independência, de isolamento, não é o que vai tratar a BNCC. A banca FGV explorou o conhecimento do aluno sobre a Base Nacional Comum Curricular, mas ela aprofundou na ideia de que ele saiba dessa interdisciplinaridade do ponto de vista de integração das disciplinas. É uma questão que eu considero de nível médio a nível avançado e que, com certeza, pode sim eliminar muitos candidatos. E que você, que está no preparação continuada para concurso de educação, teria um diferencial na hora da sua prova em saber que a interdisciplinaridade é justamente essa integração de conhecimentos. É justamente essa condição de conectividade das diferentes áreas do saber para a aprendizagem. Vamos para a questão 7, continuando na banca FGV, continuando no ano de 2024. Vou tomar uma água, enquanto isso você lê o enunciado e eu vou repeti-lo na sequência. A questão 7 pergunta o seguinte, ela traz um fragmento e as lacunas. A avaliação formativa é essencial no processo educativo, pois permite, e ela traz a lacuna, o progresso do aluno, iniciando com um diagnóstico para identificar, e de novo ela traz uma lacuna de aprendizagem, vírgula. Ela se integra à prática pedagógica, ponto. Este método não só avalia, mas também contribui para o, lacuna novamente, dos estudantes, promovendo um desenvolvimento mais eficaz. E ela quer que você preencha
estas lacunas. Vamos olhar se cabe a letra A. Olha só, a avaliação formativa é essencial no processo educativo, pois permite comparar o progresso. Não, não é uma ideia de comparar. É uma ideia de acompanhar. Portanto, não é o gabarito a letra A. Já elimino a letra A. Não vou ler mais as questões que vêm a seguir. Porque se eu seguisse, o próximo preenchimento da letra A traz para a segunda lacuna a ideia de especificidade. Nós já falamos. Ponto de vista excludentes, exclusivistas, não inclusivos, de não integração, já traz um alerta. Portanto, não é a letra A. Letra B, acompanhar, traz para a minha primeira lacuna. Realmente, a avaliação formativa é essencial no processo educativo, pois permite o quê? Acompanhar o progresso do aluno. Então, eu já achei, porque nenhuma outra assertiva traz a palavra acompanhar. E olha só, ela está trazendo assim a segunda lacuna, para identificar o quê? As necessidades. Olha a letra C, dificuldades? Não, não é dificuldade, é necessidade. Habilidade? Não, não é habilidade, é necessidade. Vulnerabilidade? Não. Então eu já eliminei com você todas as demais assertivas e já encontrei o gabarito da questão 7. Gabarito da questão 7, letra B. Lacuna primeira, acompanhar. Segunda lacuna, necessidades. Terceira lacuna, a aprendizagem dos estudantes. Portanto, de novo, banca FGV, considero um nível médio, não é fácil e não é avançado. Nível médio para essa questão, bastava o aluno ter uma ideia de como que são conceituadas essas ideias de aprendizagem, tanto da parte do educando quanto do educador, e entender quais as terminologias melhor se encaixavam. Estava muito mais relacionado a uma questão de interpretação textual do que uma questão de conhecimento. Porque se você olhar para essas questões, facilmente encontrando palavras que parecem ser sinônimas, você encontraria as excludentes. Portanto, gabarito da questão 7, letra B de bola, acompanhar necessidades e aprendizagem. Vamos para a nossa questão 8. Essa questão 8, ela eu considero bem difícil. Vamos lê-la. Também Banca FGV, também do ano de 2024. A resolução número 7, então ela está pedindo que o aluno tenha conhecimento da resolução número 7. De quê? Das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais. E outra, ela ainda está sendo mais criteriosa. Ela quer que ele saiba da resolução número 7. Ela quer que ele saiba das Diretrizes Curriculares Nacionais, dentro da especificidade do ensino fundamental, e dizendo que isso, é claro, vai até os 9 anos, que tem uma duração de 9 anos. Então, ela está exigindo muito do candidato. E ela está pedindo para marcar o fundamento maior dessas diretrizes. O que mais é essencial para essas diretrizes? Pois bem, sem trazer uma fundamentação para você, você não saberia responder. A fundamentação se baseia na Constituição Federal. Olha só o que a FGV trouxe de exigência. Ela está pedindo um professor adjunto, hein? Um professor adjunto. Ela está pedindo que o aluno saiba de DCN, as DCNs dentro do ensino fundamental. Ela quer que o candidato saiba sobre a especificidade da resolução número 7, dentro do conceito da Constituição Federal. Que lá no artigo 205, e também na LDB, lá na 9394, no artigo 2º, vai afirmar que a educação ela é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Aí eu consigo responder a questão. A opção A vai dizer o seguinte: a educação, direito à educação, é entendido como um direito inalienável do ser humano. Achamos o nosso gabarito. Questão de número 8, gabarito letra A. Professor do céu, não imaginaria uma questão dessa na minha prova. Pois é, se você não souber que o direito à educação ele é inalienável ao ser humano, ele não tem possibilidade de ser extraído do ser humano, não é uma coisa optativa. Eu estou aqui com os meus 9 anos de idade, meus 12, meus 14 anos de idade, e eu tenho já consciência do mundo e eu não quero mais ter direito à educação. Não, isso é inalienável ao ser humano. Ele tem que participar do processo de educação. Letra B, a gratuidade do ensino público ao longo dos 9 anos do ensino fundamental. Tá vendo?
que isso é sim uma possibilidade para eliminar muitos candidatos, uma questão que parece simples à primeira vista, porque a letra B, ela não está errada. Ela só não é aquilo que ela está pedindo, um fundamento da diretriz número 7. Realmente eu considero um nível avançadíssimo essa questão. Porque a letra C vai dizer o seguinte: a aplicação das diretrizes a todas as modalidades de ensino fundamental previstas na lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Também, de novo, uma assertiva que confundiria muitos candidatos. A letra D diz o ensino fundamental como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Isso é uma máxima do ensino fundamental como dever do Estado e da família. Porém, não é o fundamento maior desta resolução das DCNs para o ensino fundamental. Olha que complicação uma questão como essa. A letra E. A aplicação das diretrizes do ensino fundamental dos 9 anos na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares. Professor, está certo? Tá certo. Mas não é um fundamento da resolução número 7 das DCM sobre o ensino fundamental. O que é o fundamento, a base principal, é o direito à educação como uma condição de direito inalienável. Portanto, gabarito da questão 8, letra A. Banca FGV estraçalhando muitos candidatos. O nível de assertividade dessa questão é baixíssimo. Eu fui pesquisar e é assustador o quanto que teve de erros nessa questão. Muitas pessoas erraram. Apenas 17,8% dos candidatos desse certame acertaram essa questão sobre a questão do direito inalienável do ser humano sobre o direito à educação. Muitos erraram. Questão avançadíssima. FGV não brincando como sempre e pegando sim muitos candidatos para surpreendê-los na hora do seu certame. Vamos para a questão de número 9. Questão de número 9. Ela traz também Banca FGV. Sobre o planejamento no âmbito da educação escolar, para nós analisarmos as afirmativas. Ela traz 4 assertivas, né? E ela quer que você diga quais estão corretas. Vamos lá. Sobre o planejamento no âmbito da educação escolar, analise as afirmativas a seguir. Objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação constituem elementos estruturantes do planejamento de ações de ensino. Para mim está tudo certo com essa questão. Vamos reler. Objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, sim, isso constitui os elementos estruturantes do planejamento de ações de ensino. Não foi excludente, não disse que só isso basta. Disse que isso está inclusivo. Disse que isso constitui. Portanto, esse item está correto. Bem, se o item 1 está correto, eu elimino a letra B, eu elimino a letra C, eu elimino a letra D. Eu fico apenas com a questão, com a opção A e E. Somente a A e somente a E. Já eliminei 3 questões. Vamos para a questão 2. Os objetivos podem ser categorizados em gerais e específicos. Sim, está tudo certo, é isso mesmo. Os objetivos eles vão ser categorizados em gerais e específicos. Portanto, 1 e 2 está correto. Se 1 e 2 está correto, eu eliminei a A, eu eliminei a letra B, porque não tem o item 1, eu eliminei a letra C, porque não tem o item 1, eu eliminei a letra D, porque não tem o item 1, e eu já achei a resposta. A resposta só pode ser a letra E. Tudo que eu vou fazer agora é confirmar se o 3 e o 4 realmente está errado. 3. Os objetivos específicos, expressam propósitos mais amplos. Não, não é mais amplo. Os objetivos específicos têm propósito proporcional acerca da função da educação. Tanto o específico quanto o geral é proporcional e tudo é válido para esse processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o 3 está errado. Confirma-se que o gabarito caminha para ser o que eu disse. A letra E. Opção 4. A avaliação da aprendizagem está diretamente imbricada, ou seja, intrínseca, com os objetivos. Mas não faz parte da metodologia de ensino? Claro que faz parte da metodologia de ensino a avaliação da aprendizagem. Ele quer dizer para você que a avaliação deve ser vista como algo negativo, como algo prejudicial ao processo de educação, de ensino-aprendizagem. Isso está errado. A avaliação também faz parte.
Não pode ser aquela avaliação somativa tão somente, ela deve existir, mas ela não pode ser só somativa. Ela tem que ser também no sentido de trazer muito mais formação e informação ao educando do que a avaliação, do que soma de pontos. Não é isso. Então, portanto, 2 está certo, 1 está certo, 3 e 4 está errado. Portanto, questão de número 9, gabarito letra E. Vamos seguir para a questão de número 10 e última das nossas questões desta nossa aula de hoje. Considerando os direitos negados historicamente a esses coletivos sociais, raciais, consequentemente teremos de assumir a EJA, Educação de Jovens e Adultos, como uma política afirmativa. Ok, tudo certo até aqui. Como um dever específico da sociedade, do Estado, da pedagogia e da docência para essa dívida histórica de coletivos concretos. A banca FGV, agora recente, para analista judiciário, ela exigiu para a área da pedagogia a informação da dívida histórico-social que o nosso país possui em relação a tantos aspectos sociais. Professor, traduz para mim. Sabe quando a criança ou adolescente não pôde terminar os seus estudos porque teve que se ocupar em complementar a renda familiar? Isso é uma dívida histórica social. Políticas afirmativas foram feitas no sentido de envolvimento dessa dívida histórica que nós temos para que esse educando recupere os seus estudos. Por isso que a educação é ao longo da vida. E aí ela traz uma informação do Miguel Arroio, vai dizer o seguinte, abro aspas, educação de jovens e adultos, um campo de direitos e de responsabilidades públicas, fecho aspas. E ela traz assertivo, o enunciado. O trecho acima discorre sobre um dos aspectos fundamentais da educação de adulto. Sim, está falando da EJA. Professor, é do EJA? Não, não é do EJA, é da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Que é o fato de estar voltada para a correção de injustiças históricas. Ok. Trata-se da função. Olha só, tudo que eu trouxe de informação para você nesse enunciado da Banca FGV do ano de 2024. Dívida histórica. Está ligado a essas injustiças. Pensa comigo. Nós estamos tratando isso de uma forma qualificadora? Não faz o menor sentido. Não é a letra A. Letra C, harmonizadora. Harmonizadora, não tem nada de harmonia nisso. Nós estamos reparando esse prejuízo. Letra D, equalizadora. Não tem como mais nós equalizadora. Não temos mais como equalizar isso daí. Nós estamos recuperando esse prejuízo, pagando essa dívida histórica. Essa seria a fraseologia certa, né? Em relação à dívida que a educação possui com essa condição histórica nossa. E, por fim, inovadora, não tem nada de inovação nisso. É uma questão de reparação. Portanto, o gabarito da questão 10 é a letra B, reparadora. E nós temos nessa condição a ideia diretamente ligada ao trecho de Miguel Arroio, onde ele vai enfatizar a educação de jovens e adultos para corrigir essas injustiças históricas, para garantir os direitos educacionais. Grupos marginalizados. Esses grupos precisam ter essa reparação desse prejuízo de não ter tido acesso à educação em tempo oportuno. E como a educação é ao longo da vida toda, a sociedade está reparando a essa criança, a esse adolescente que teve que complementar a renda e abandonou os estudos em tempo ainda que tardio, a ideia de reparação e otimização e disponibilizar esse acesso à sua educação. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui nessa aula. Vimos 10 questões do ano de 2024 da Banca FGV, de temas variados relacionados a certames recentes. Professor, pode ser que isso venha cair na minha prova? É muito provável. Se prepare para isso. Se prepare com a Banca FGV, que eu considero ser uma banca que exige um pouco mais de conhecimento do aluno. Não é aquela questão factual, não é aquela questão de memorização, não é aquela questão de decoreba. É uma ideia de conhecimento. E eu trouxe isso para você. Espero que você tenha gostado. Espero que você venha fazer parte do nosso time da preparação continuada para concurso da educação. Me chame, tem um link aqui embaixo. Venha participar conosco dessa nossa ideia de estar continuamente preparados
para qualquer certame das carreiras educacionais. Eu te espero na nossa próxima videoaula. Até lá!